Olá, eu sou a doutora Rafaela Treida Palli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. A doença renal crônica afeta 1 a cada 10 pessoas no mundo. A gente sabe que ela pode ser prevenida e, quando diagnosticada precocemente, pode ser retardada. Para conversar um pouco mais sobre a saúde dos rins, nós convidamos hoje 2 colegas médicos nefrologistas para estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Diferente Obrigada. das outras vezes, então eu vou pedir que vocês comecem se apresentando, contando um pouquinho da história de vocês dentro da nefrologia. O meu nome é Luiz Cláudio Francalassi, eu sou então médico nefrologista. E a minha formação é interessante porque a minha formação, eu sou formado em medicina na primeira turma da Faculdade de Medicina da Universidade de Blumenau. Então eu faço parte da primeira turma com bastante orgulho. E aí eu optei na minha especialização, eu optei por ser clínico e aí eu fiz residência de medicina interna na Universidade Federal do Paraná, 2 anos. E aí fiz a minha residência de nefrologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Depois de lá eu fiz um estágio fora nos Estados Unidos de transplante renal por 4 meses e cheguei aqui no ano 2000, em maio de 2000, onde eu comecei a minha atividade como nefrologista na então Clínica de Rins Vale do Itajaí e estou desde então atuando como nefrologista aqui em Blumenau. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite, né, de vir conversar um pouquinho sobre a saúde dos rins, um tema bem diferente, né? Meu nome é Ariane, eu sou médica nefrologista aqui em Blumenau e a minha formação é um pouco diferente do Dr. Luiz Cláudio. Eu fiz Faculdade Federal do Rio Grande e fiz residência de clínica lá também. Eu morei no exterior um período, voltei para o Brasil, trabalhei como médica clínica no interior de Santa Catarina. Então, fiz muito pronto-socorro, muito atendimento primário, assim, da população. E aí eu decidi por fazer nefrologia e eu fiz aqui em Blumenau, na residência médica do Hospital Santa Isabel. Você é da primeira turma deles? Eu sou a segunda turma. Eu sou a segunda turma. A primeira residente é a Bruna e eu sou a segunda residente. Então, é verdade. É interessante porque agora, nesse mês, além de ser o mês, né, do rim, então faz 10 anos que eu estou em Blumenau, porque eu cheguei em 2013. Então, eu fiz residência aqui e fui absorvida pelo serviço, né, pela Associação Renal Vida. E desde que eu terminei a residência, então eu atuo como médica nefrologista na cidade. Para começar, eu acho que a gente pode tirar dúvida de muita gente, que é o que é o médico nefrologista? Qual que é o papel dele dentro das especialidades médicas? Essa é uma pergunta interessante, porque não raramente a gente chega no consultório e as pessoas, nefrologia, nefrologista, às vezes confundem muito com neurologia e as pessoas desconhecem esse termo nefrologia. Inclusive, estudantes de medicina nas fases iniciais do curso também desconhecem o que é a nefrologia. Uhum. E nós estamos agora numa campanha para divulgar bastante a nossa especialidade. Então, a nefrologia é uma área da medicina destinada ao diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças que acometem o aparelho urinário, principalmente os rins. É uma especialidade eminentemente clínica, o nefrologista não é cirurgião, embora exista hoje uma subespecialidade na nefrologia chamada nefrologia intervencionista, onde o médico faz sim alguns procedimentos invasivos, pequenas cirurgias, nós temos isso aqui em Blumenau. E o cirurgião do aparelho urinário chama-se urologista. O nefrologista e o urologista trabalham sinergicamente, nós temos bastante contato, mas são especialidades distintas. É bom explicar, porque eu acho que o paciente acaba indo em um achando que é com uma doença que o outro que cuidaria, ou numa fase da doença que o outro que teria que ter um olhar diferenciado, isso acontece com bastante frequência. Eles vêm do urologista, eles às vezes acham que nós somos urologistas e é muito comum às vezes e a gente tem que reencaminhá-los para o urologista e eu acho que vice-versa. Em resumo, o nefrologista é o clínico do rim. Ele cuida de como que está funcionando o rim.
Se precisar operar e mexer, o cirurgião do rim é o urologista. Para ficar mais claro, assim, para a população no geral. Eu acho que vai ajudar muita gente. Então, estima-se que em 2040 a doença renal crônica seja a 5ª causa de morte no mundo. E a gente vê que as pessoas têm muito pouco conhecimento a respeito, né? O que é a doença renal crônica? Como é que ela evolui? Então, é isso mesmo. Na semana que vem, dia 9 de março, nós teremos o Dia Mundial do Rim, que é uma campanha internacional que, com o objetivo de divulgar a doença renal, de alertar, de informar as pessoas a respeito da doença renal crônica, com foco basicamente em prevenção e diagnóstico precoce. A doença renal crônica, ela tem esse caráter que você está falando, porque ela é, na grande maioria das vezes, assintomática. A pessoa que tem doença renal crônica, de cada 10 pessoas que têm doença renal crônica, 9 não sabem. E aí, como quando você tem uma doença, você não tem sintoma, você precisa ter exames para fazer o diagnóstico. Então, é importante a conscientização, é importante nós sabermos quem faz parte do grupo de risco, para que nós possamos fazer o diagnóstico precocemente e mudar o curso da doença. Uhum. Então, assim, no mundo hoje, a gente sabe que quase 800 milhões de pessoas sofrem de algum grau de doença renal crônica. Uhum. E é uma doença que tem uma taxa de mortalidade bruta alta, 20%, algo em torno de 1 milhão de pessoas hoje no mundo perdem a vida por conta da doença renal crônica e coisas relacionadas à doença renal crônica. Por isso que é importante nós colocarmos esse assunto para as pessoas com o intuito de divulgar e prevenir. E de morbidade também, né? A gente vai falar um pouco depois. Sem sombra de dúvida. Mas a qualidade de vida interfere muito, né? Isso. E explicando assim mais teoricamente, seria uma alteração na estrutura ou na função do rim, né? Então, o rim no nosso organismo, ele tem algumas funções. Então, você não toma 10 litros de água e não tem um órgão no seu corpo que regula a quantidade de água que fica e que sai. Vai embora. O rim faz isso. O rim, ele regula a parte da acidez no sangue. Então, ele não deixa o sangue ficar ácido. Ele mantém o pH na faixa normal. Ele também regula a parte dos eletrólitos. Ele tem função hormonal, ele produz hormônios, né? Então, ele produz hormônio que estimula a produção dos glóbulos vermelhos, que impede que a gente tenha anemia, né? E também do metabolismo ali do cálcio, do fósforo, do nosso osso. Ele produz um hormônio que ajuda nesse metabolismo. Então, toda vez que a gente tem falha, ou por uma alteração estrutural do rim, ou por um mecanismo ali da função dele, né? Acontece alguma coisa que ele não consegue ter a função normal, a gente vai ver alguma alteração nessas funções que eu citei. Uhum. E muitas vezes, na fase inicial, a gente vê pequenas alterações em exame, como o Luiz Cláudio falou. Mas não na clínica, né? Muito inespecífico. Fica nas fases iniciais da doença renal crônica. Como a gente nasce com 2 rins e com uma massa renal muito grande, até prevendo que a gente vai perder isso durante a vida. Então, para a gente ter sintoma, a gente tem que perder muita massa renal. Então, se isso acontece, a gente pega a doença num estágio muito final, que é o que acontece hoje. E que é por isso que a gente está aqui. Inclusive, ele citou a campanha mundial do rim. Esse ano é Saúde Renal para Todos. Então, buscando prevenção, buscando a gente pegar o paciente na fase inicial, não na final. Claro, a gente vai tratar, né? Mas a gente quer parar a progressão. Ela é progressiva e irreversível. Mas o que a gente pode fazer? Numa fase inicial, parar a progressão, estabilizar. E a medicina vem evoluindo para a gente estabilizar cada vez mais essa progressão. Então, a gente precisa ver cada vez menos pacientes evoluindo para doença terminal com necessidade de suporte ao rim. Eu gosto de dar um conceito para as pessoas, um conceito menos técnico, mas para as pessoas de doença renal crônica. Assim, a doença renal crônica é a perda lenta, progressiva, assintomática e irreversível, na grande maioria das vezes, da função renal. Dessas funções que a doutora Ariane acabou de citá-las.
Eu acho que é isso. Como ela é uma doença que inicialmente ela não tem muitos sintomas específicos, é muito importante que a gente conheça os fatores de risco que podem desencadear ou fazer com que vá piorando, né? E quais esses exames de rastreio. E o detalhe que você falou, como é uma doença lenta e progressiva, o que acontece? Quando você vai ter, o organismo vai lançando mão de mecanismos de adaptação e a pessoa vai se adaptando com aquilo e achando que aquilo está normal e aquilo já não é mais um sintoma. E aí ele vai e daqui a pouco ele já está num estágio avançado da doença onde pouco se tem a fazer a não ser terapias mais invasivas. Então por isso que é importante nós definirmos quem fazem parte do grupo de risco. Então é isso, vamos conversar um pouco. Quais são os fatores de risco que levam o paciente a desenvolver uma doença renal? 2/3 dos casos de doença renal que levam o paciente a perder completamente a função dos rins são decorrentes de pessoas com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Então, assim, 2 causas que representam a maior parte da casuística, que são completamente preveníveis com medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde, e por isso que é importante a informação. Além dessas 2 causas, nós temos causas genéticas, nós temos a idade, nós temos obesidade, tabagismo, uso de medicações de maneira continuada e ilicitamente, anti-inflamatórios não hormonais, hormônios e assim por diante. É isso que eu ia falar. Tem alguns fatores de risco que são outras doenças que, quando bem tratadas ou quando não tratadas, podem levar ao desenvolvimento da doença renal crônica, né? Eu gostaria de reforçar isso que vocês estão falando, porque eu acho que futuramente, com o bom manejo que a gente vai ter das principais causas, o diabetes e a hipertensão, o que a gente vai ver de causa vai ser obesidade, né? Muito associado a todos os hábitos de vida, né? Que a gente tem, sedentarismo, aí entra tabagismo, etilismo, tudo junto, né? E as medicações no gerais, medicações lícitas e ilícitas, né? E isso tem que ficar claro. O uso de polifarmácia também, efeitos colaterais que a gente está vendo que afetam o rim também, né? Não só o anti-inflamatório, mas a gente vai ver cada vez mais essas causas. E a população tem que estar cada vez mais consciente, né, de como usar as medicações, né? E mesmo como o Dr. Luiz citou, né, suplementos, né, que tem sido muito usado hoje em dia, vitaminas em excesso e os hormônios, né? A gente está numa fase da medicina que tem uma área bastante delicada, assim, não querendo entrar em nenhum assunto polêmico, mas a gente vê que a formação médica em alguns pontos hoje me parece um pouco falha, porque existem muitos médicos e às vezes alguns médicos que tomam condutas completamente mais deletérias do que positivas para os pacientes, né? É difícil porque eu vejo os pacientes quase numa sinuca de bico em como agir em relação a essas condutas. Como é que é no dia a dia do consultório de vocês? Como é que vocês têm visto esse desenvolver da doença renal nessa fase onde tem muitas pessoas que são médicas e dão terapias que a gente até pode chamar de absurdas, ou às vezes nem médicos, a rede social, as pessoas influencers ou pessoas que se colocam fazendo propagandas de substâncias ou de medicamentos que às vezes não são adequados para todas as pessoas. Como é que vocês veem isso no dia a dia do consultório de vocês? Isso é uma questão bastante importante, porque veja bem, o nefrologista hoje, ele atende basicamente os estágios mais avançados da doença renal. A doença renal crônica ela é classificada em 5 estágios. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente o estágio 1 é o mais leve e o 5 é o mais avançado. E nós hoje atendemos lá na nossa unidade da Renal Vida os estágios 4 e 5. Os estágios 1, 2 e 3, na grande maioria das vezes, ele é atendido pelo médico clínico da unidade básica de saúde. Então é muito importante a formação e o entendimento de prevenção e condução da doença renal nessas fases iniciais, para que você realmente consiga retardar. Então é importante que os médicos também tenham consciência e saibam dessa questão. E nisso que você comentou, sim, a medicina alternativa,
eles têm, eu acredito que existe uma literatura diferente da que nós estamos habituados, e a preocupação hoje que a gente vê em relação ao corpo tem o seu lado negativo, e de certa forma a gente acaba pagando, porque terapias e dietas, etc., ricas em proteína, em pessoas que têm fator de risco, por exemplo, sobrecarregam de maneira importante os rins, e ao longo do tempo você vai ver esse efeito lá na frente, e quando você vai ver, o sujeito não tem mais, porque aquilo se transformou numa cicatriz e é irreversível. Então, hormônios, vitaminas com indicação inadequada, analgésicos, anti-inflamatórios, todas essas causas têm um impacto negativo na saúde renal, e a gente recebe no consultório semanalmente casos desse tipo. Eu recebi recentemente um sujeito jovem, rígido, usando anabolizante semanalmente, associado a anti-inflamatório, porque pratica a academia e tal, e isso está associado a dor, etc. Já com um comprometimento bastante avançado da função renal. Eu acredito que isso já aconteceu, e ele vai ter que agora preservar aquele resto de função renal que tem ali, e programar para daqui a algum tempo uma terapia mais definitiva, porém mais invasiva. Então isso aí é bastante importante. Chega a ser triste pra gente como médicos, assim, que tentam prevenir quando chega nessa situação, né? Muito. E também essa questão de cuidar dos hábitos de vida, do consumo de medicação, é muito importante para quem já tem também a doença renal crônica já estabelecida, que sabe que está no estágio inicial, porque você tem que você tem que tomar medidas que preserve o seu rim, né? Que pare a progressão lenta, né? Que vai acontecer ali, que a gente sabe que vai acontecer. Né? Às vezes é inevitável, né? Que é inevitável, a gente sabe, mas que você pode parar a progressão. E às vezes você toma uma medida dessas, né? Você pode agravar, né? Você pode tornar uma progressão lenta, uma progressão rápida. Então, isso também faz parte do tratamento, né, de quem já tem a doença renal crônica. Bem como a aderência, né, a consulta, ao que a gente explica durante a orientação do paciente que já tem doença renal crônica, porque é muito difícil, eu tenho essa dificuldade, né, no consultório, assim, fazer uma pessoa que tem um estágio inicial, que está bem assintomática, entender que vai ter uma consequência daqui 15, 20 anos. Então, é sempre muito difícil, né? É a parte mais difícil, né? Eu tenho bastante dificuldade de fazer o paciente entender que é muito a longo prazo, não é 2 anos. Tem que fazer um tour pela sessão de hemodiálise. Às vezes a gente chega a fazer isso. Às vezes a gente faz isso. Isso, às vezes a gente leva, vou lhe mostrar como é que é a situação de uma pessoa, etc. Você tem que levar lá. Eu não gosto de assustar com hemodiálise, porque é um tratamento e não é um tratamento tão agressivo igual as pessoas pensam que é. Sim. Tá? Mas é melhor não estar com ele. Se precisar, ele está lá. Mas é melhor porque prende não de alguma com forma ele. A pessoa, né? E o que é isso, conforme a Ariane está falando, é muito difícil de conscientizar as pessoas, porque as pessoas, quando não sentem o problema, elas não, pelo menos eu tenho isso, as pessoas às vezes não levam a sério. Eu tenho pacientes que têm, por exemplo, eu chego e comunico, olha, você tem 28, 29% de função aproximadamente dos teus rins, dos dois. Aí a pessoa olha, mas eu não sinto nada. Isso, porque a doença tem um curso assintomático, você ao longo do tempo foi se adaptando, teu corpo foi se adaptando àquela situação, e você realmente não está sentindo nada. Com 2 rins, uma massa renal alta, você pode até doar um, e aí a gente, né? hoje inclusive nós temos ferramentas, cálculos, que você consegue dizer, olha, você tem 28% hoje, então a gente consegue dizer em 2, em 5 anos, a chance que você tem em termos percentuais de que você vai estar no estágio mais avançado, 5. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de fazer com que o indivíduo que a pessoa entenda, reduza peso, pare de fumar, controle a hipertensão, controle seu diabetes, pare de tomar anti-inflamatório, comece a se alimentar de maneira adequada, saudável,
Porque o rim tem uma inter-relação muito grande com todos os outros órgãos. Então você precisa ter uma saúde global. Se tiver a saúde global, o teu rim vai junto. Eu acho que vale um alerta também para os idosos, né? Porque naturalmente eles vão perdendo um pouco a função renal. E quem não tem uma avó que pegou o anti-inflamatório da vizinha, que tem uma dor que quer tratar de um jeito que o farmacêutico às vezes receitou e nem conhece qual que é a condição da paciente. Então, é muito delicado, ontem eu né? atendi uma paciente, tomava esses Andrilax, são medicações, quando bem indicadas, excelentes. Uhum. É uma das drogas mais usadas no mundo, mas as pessoas usam de maneira errada. Elas usam 2, 3 vezes ao dia por anos usando, E tem um anti-inflamatório junto. e o anti-inflamatório junto e tal, e vai ver, você tem uma situação que é irreversível. É muito complicado, né? A gente conversou a respeito então de fazer os exames, que é onde a gente conseguiria rastrear. Quando que é indicado, em que idade, com qual frequência que se indica esses exames de rastreio? Então, com pacientes acima de 65 anos, é indicado, geralmente, igual a gente comentou, o paciente não está com o nefrologista, ele passa em check-up com seus médicos, ou se é mais jovem, geralmente cardiologista, as mulheres com ginecologista. Pacientes acima de 65 anos, fazer pelo menos uma creatinina. Por quê? Com a creatinina, a gente consegue ter uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Saber o quanto que esse rim está funcionando. É uma estimativa, mas a gente consegue. Então, para o pessoal entender, né? Então, o rim, ele tira algumas substâncias do sangue, né? Que são produtos do metabolismo proteico. 2 delas a gente mede no sangue. Uma é a ureia e a outra é a creatinina. Então, por isso que a gente relaciona que quando a creatinina está alta, o problema está lá no rim. Claro que tem as exceções, mas na maior parte das vezes é isso. E fazer um exame de urina. Eu vou defender muito aqui o exame de urina. Eu acho que Fundamental. O exame de urina é fundamental. E eu acho que nós médicos, a gente não olha bem o exame de urina. Ao Sem longo dúvida. da nossa carreira. Então, por quê? Porque a gente fica muito mecanizado, né? A olhar ali, tem Procurar infecção, infecção. não tem infecção, não tem. Isso. Aí a Vários gente não olha a quesitos. hematura, a gente não olha a glicosura, a gente não olha A célula proteinúria. epitelial, proteinúria. Então, é bem comum, assim, tenho certeza que o Dr. Luiz vai falar que tem N pacientes que aconteceu isso, e eu também tenho, que chega assim com doença renal crônica, já em um estágio avançado, que você olha exame de 5 anos atrás, tinha hematura, Já tinha proteinúria, sinais. tinha... Então, nesses pacientes acima de 65 anos, tem que pedir. E atenção com os grupos de risco, né? Então, você tem diabetes, tem hipertensão, tem história familiar de doença renal crônica, tem doença cardiovascular, tem alguma doença, comorbidade crônica, você também tem que fazer Esse acompanhamento. parcial de urina, né? E creatinina. Exame de imagem quando está indicado. Daí é mais quando você tem Daí já é alguma uma fase indicação, né? É isso. Então, assim, isso que a doutora Ariane falou. Como é que se faz? Como se faz o diagnóstico de uma doença que não dá sintoma? Através de exames. São 2, a campanha do Dia Mundial do Rim, são 2 exames. Um exame chamado creatinina, que você dosa no sangue, e outro é um exame parcial de urina para pesquisar uma substância chamada albumina, que não é normal, as pessoas sadias não têm a albumina numa quantidade acima do que é preconizado. São 2 exames simples, são 2 exames de baixo custo, são exames que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde e qualquer laboratório faz. Esses 2 exames, nas pessoas pertencentes ao grupo de risco citadas pela doutora Ariane, elas, sem dúvida nenhuma, precisam ser feitos anualmente. E isso a gente fala isso porque esses pacientes não necessariamente estão conosco. Esses pacientes estão na rede, na atenção primária, estão no consultório do cardiologista, está no consultório do endocrinologista. Então, esses médicos, eles precisam dar mais valor também ao exame de urina. Quando você olha, tem uma alteração ali na proteína, é 0,15, aquilo já não é normal.
Tem uma hemoglobina, presença de sangue, uma cruzinha, você tem que valorizar. Você ficou na dúvida, você repete o exame, você encaminha para um especialista. Porque a exemplo de qualquer doença de qualquer área, a chance de você curar ou retardar a progressão é quando você diagnostica no início. E daí tem os medicamentos, as medidas que podem ser Esse tomadas, né? Você vai investigar melhor, né? Depois que fizer esse rastreamento e que tiver com a gente, provavelmente, né? A fim de evitar um tratamento mais invasivo, uma diálise, um transplante, onde você não tem mais recurso, né? Onde você tem que substituir a função renal que foi perdida ao longo do tempo. Isso, o foco aqui é a gente falar mais de prevenção. Eu acho que a gente abordou bem ali dos fatores de risco e o que é a doença renal crônica, mas eu queria que a gente aproveitasse para conversar um pouco, porque depois de estabelecida a doença renal, os tratamentos mais invasivos que a gente tem comentado, eles são necessários, sim, sem dúvida, mas eles acabam tendo um impacto emocional e na qualidade de vida dos doentes, né? Vocês têm mais do que experiência para falar um pouco a respeito disso do dia a dia. Como um alerta, assim, para quem está escutando o podcast, vocês poderiam conversar um pouco de como é esse impacto na vida dos doentes que vocês observam? Olha, sem dúvida. Por exemplo, a hemodiálise, a diálise peritoneal, é uma terapia considerada moderna, nova na medicina. Ela vem dos anos 60 para cá e ela vem ajudando muitas pessoas, mantendo as pessoas vivas, graças à máquina de diálise, graças à diálise peritoneal. No entanto, a diálise ela não substitui nem de perto a função renal. Isso, ela é uma tentativa. Só para explicar para quem está vendo, é uma tentativa, ela não né? substitui nem de que perto. hoje a gente tem que usar o termo terapia de suporte ao rim, é um suporte. Então, não é uma substituição, né? Não tem como fazer isso. Eu né? vou dar o exemplo da hemodiálise, por exemplo, onde que a pessoa já perdeu a função renal, ela precisa daquele tratamento, senão ela não consegue viver. Então é uma terapia que a pessoa precisa ir num centro de diálise. Aqui nós temos a Associação Renal Vida, né? E ficou ela ficou muito bacana, graças a um esforço mútuo das pessoas, né? Voltando então, a pessoa precisa fazer uma terapia, uma sessão de diálise que ela dura em torno de 3 a 4 horas, 3 vezes por semana. Eu costumo dizer o seguinte, que o tratamento dialítico, ela gera um fardo para a pessoa, mas não só para a pessoa, ela gera um peso, uma redução na qualidade de vida da pessoa, da família e das pessoas que vivem, dos amigos, dos vizinhos, porque elas veem aquele sofrimento, às vezes é um familiar, é uma pessoa que não tem suporte familiar, precisa de um vizinho, ele precisa ser levado ao centro de diálise, precisa ficar lá, esperar, depois tem que trazer de volta para casa. Às vezes eles são pessoas mais longe, né? São pessoas, essa doença incide mais em pessoas acima, idosos, eles sofrem às vezes o tratamento. Então realmente é um fardo, é um peso a diálise. É por isso que a gente tenta tanto evitar, prevenir, sem contar o custo e o gasto que é para o governo. Hoje nós vivemos no Brasil uma crise, a diálise vive uma crise de financiamento. Uma crise de financiamento, porque as clínicas, o termo existe um subfinanciamento da diálise, existem clínicas pelo Brasil afora fechando por incapacidade de manter as contas. Então, esse é um problema muito importante. Do outro lado, nós temos o transplante renal, que é o melhor tratamento para o paciente que está no estágio avançado da doença. O estágio 5, que precisa fazer uma substituição, que precisa ter uma terapia de suporte renal, o transplante é o melhor tratamento, é o que confere melhor qualidade e mais anos de vida. É o que entrega, de certa forma, o sujeito de volta à sociedade. O transplante é a sociedade ajudando a própria sociedade.
Entendeu? Mas nem todos vão ter indicação, Nem né? todos os Ou pacientes têm possibilidade. indicação. Ou tem indicação ou eles conseguem, né? Conseguem fazer o chegar transplante. até esse final, que é porque Exatamente. a gente está num Isso. centro de referência, mas a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, na América Latina. Então tem muita gente que não tem acesso a isso, né? Então, e não deixa de ser um tratamento também, né? Não, sem Toma dúvida. remédio pro resto da vida, tem Tem. as suas Sim, complicações sim. que podem Tem um acontecer. tempo de duração. Tem um tempo de duração. Isso é importante ser então, dito, porque uma vez fez o transplante não é para sempre. Existe um tempo de vida média do transplante. Pode ter pacientes que fazem 2, 3 transplantes. Esses pacientes às vezes eles internam porque tem infecção oportunista. Então, Também é complicado, não é simples. Não. Nenhum tratamento precisa de uma estadio estrutura, final é precisa simples. de uma mas- estrutura bem formada, precisa de uma equipe bastante ativa. É complexo. E a outra terapia, né, que o Dr. Luiz não falou, que é a peritoneal, essa terapia, diálise que é peritoneal. aquela que usa a barriga, né, para fazer o que o rim Faria. faria, né? Essa terapia é excelente, tem suas indicações, né? A gente gosta bastante, Diálise mas domiciliar. também precisa de uma estrutura familiar, Meu como Deus, ele falou. muito grande. Porque tem que ter uma outra pessoa treinada junto, embora quem faça possa fazer, né? Mas tem que ter um outro suporte. Então, também leva esse peso, né? Para a família. Esse aí, fardo, né? esse sofrimento, essa redução da qualidade de vida, sem contar aumento de... A gente fala assim, mortalidade por todas as causas, mortalidade por causa cardiovascular, por ataque cardíaco, por Infecções. derrame cerebral, por hospitalização, por infecções. Então é uma condição bastante séria e assim, o que eu acho que, aquilo que eu falei, 2/3 desses pacientes estão ali porque eles não trataram adequadamente a hipertensão e diabetes. Eu acho que as pessoas às vezes têm que deixar de negligenciar um pouco esse cuidado, sabe? Sem dúvida. Tomar um pouco mais de cuidado nesses fatores de risco que a gente colocou. Duvidar um pouco dessas terapias, eu acho, mirabolantes e que tem promessas do dia para noite, De entregar coisas que que a gente sabe que é fora da fora realidade. da nossa medicina tradicional. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais esse tipo de conduta crescer, mas se a gente puder ajudar pelo menos algumas pessoas a mudarem ou a não chegar nesse estágio final da doença renal, muito importante. a gente já fica feliz. Né? Eu tenho ainda a mesma opinião da doença renal crônica com diabetes e hipertensão, porque também é um paciente que fica anos assintomático, né? Então, sem Exatamente. também é um paciente que não enxerga que o mau controle da glicemia, né, e da pressão dele vai ter uma consequência em anos. Então, é duro também. A gente está difícil. tratando doenças difíceis por falta de sintomatologia, pelo nosso organismo ser tão bom e perfeito. E que vai se adaptando. E vai se adaptando, vai se por adaptando. tanto tempo, né? Nosso organismo é incrível nisso, né? Ele vai se adaptando. E quando E daí aparece... dificulta um pouco pra gente. É bom, né? Mas também não é, né? Por outro lado, leva a gente a negligenciar a própria saúde, né? Que é o que a gente quer aqui. Eu acho que, da sua fala, eu acho que as pessoas têm que olhar para elas e enxergar a saúde, não ficar olhando e tentar tratar doenças. Elas precisam ter hábitos de vida saudáveis, né? Exatamente. Que, isso aí. que é o Manter mais simples, peso, né? O mais simples. Às vezes o mais simples é o mais difícil, né? E as pessoas hoje, a gente sabe que estão vivendo mais. E vivendo mais, Sim. nós estamos vendo mais doença renal crônica. A sobrecarga vai ser cada vez maior. Mais diagnóstico de doença renal crônica, nós estamos vendo diagnóstico em pessoas já de 70, 80 anos de idade, chegando para nós com esse diagnóstico, e nós vamos fazer diálise, não vamos fazer diálise. E daí fica essa dúvida também. Essa dúvida, a gente tenta fazer o máximo possível de tratamento conservador, mas chega um momento que não tem para onde ir, né? Você tem que fazer ou não fazer, então isso é muito importante. Verdade. Vamos encerrando agora, então, o nosso episódio sobre a saúde dos rins. Vocês têm mais alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está assistindo ou escutando a gente? Porque passa tanto no YouTube, no Instagram, mas também tem nas plataformas de áudio. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Então, o mês de março, a gente vive o mês do rim, né? A gente tem o Dia Mundial do Rim.
E esse ano, como eu falei, né, é um tema muito bom, muito legal, que veio para reforçar o que a gente está conversando hoje, que é saúde renal para todos. Então, vamos pensar em saúde renal. Então, para os médicos, a mensagem que eu deixo olhem os seus pacientes, saiba para qual você precisa pedir um exame, 2 exames simples, né, que é um parcial de urina e uma creatinina, e olhe com carinho os parciais de urina. É isso que eu deixaria de recado, porque a gente pode pegar uma doença renal crônica num estágio bem inicial. E para a população em geral, para todos, o que eu deixaria, assim, olhe, que foi o que eu falei, olhe, vise saúde, né? Tenha bons hábitos de vida, coma bem, mantenha o peso, né? Pratique a atividade física. Por quê? Porque o rim também, como todo organismo, vai se beneficiar, vai ficar saudável, mesmo que você tenha doença renal crônica. E controle bem as doenças que você tiver, que tem controle, tome direitinho o seu remédio, que o rim também vai acabar indo bem também. É isso. Foi ótimo. Eu acho que ela disse tudo, né? Eu tenho que assinar embaixo. Não, foi ótimo. E se for para falar, ter hábitos de vida saudáveis. Se você faz parte daquele grupo de risco, você tem que questionar o seu médico, você tem que indagar, você tem que saber o que você toma, você tem que se informar a respeito da sua condição, da sua doença, sempre buscando prevenção, fazer o diagnóstico precoce, para que você não tenha problemas no futuro. Mas é basicamente o que a doutora Ariane falou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que foi ótimo o nosso bate-papo. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão de saúde dos rins. A gente vê pouco nas redes sociais. Não sei se vocês costumam ver com frequência. Então, quando a gente puder falar sobre isso, eu acho que é interessante. Porque tem várias pessoas que às vezes chegam pra gente, como clínicos no hospital, que a gente fala, meu Deus, mas tu estava fazendo isso e não cuidou. Mas o meu médico nunca falou nada, ou eu não sabia, ou a minha vizinha me deu esse remédio porque ela disse que era muito bom. Então, a gente informar, né, a população é importante. De manter-se hidratado também, né? O manter-se hidratado é um ponto bastante importante, né? Porque assim, nós vivemos num lugar quente e é importante que as pessoas se mantenham hidratadas. Eu costumo dizer, o quanto que você deve tomar? Eu tenho que tomar bastante água. Eu costumo dizer assim, a gente troca o bastante água pelo manter-se hidratado. Porque bastante água, às vezes você tem uma doença renal, uma doença cardíaca, uma doença hepática, que você tem dificuldade de eliminar um excesso de água que você tenha, e você pode ter problemas por isso, mas você tem que se manter hidratado. E o que é se manter hidratado? Você tomar 1,5 litro, 2 litros de água todos os dias, isso faz com que você tenha um mínimo necessário para manter o teu corpo hidratado. A gente nem chegou a falar de condições agudas das doenças renais que existem, né? Então, assim, se tem uma diarreia, vômito, alguma coisa que perca, tem que repor esse líquido, porque também pode pessoas que prejudicar sofrem o rim, né? de cálculo renal, né? Pedra nos rins, que a gente fala, precisam ingerir mais líquido. Então, assim, sempre é interessante ter informação do médico. Ele vai te orientar em relação a esses pontos. E mais um alerta que eu gostaria de citar aqui é em relação ao uso indiscriminado das vitaminas, e hoje a gente fala muito tá muito na moda a vitamina D. A vitamina D realmente é muito importante, principalmente para os nossos pacientes, porque inclusive uma das funções dos rins é de ativar a vitamina D. Então os nossos pacientes, eles têm sim deficiência de vitamina D e eles precisam tomar vitamina D. No entanto, a gente monitora frequentemente a vitamina D e a gente tem um nível que preconizado. Então é muito monitorizado. Agora o que a gente vê são pessoas tomando indiscriminadamente a vitamina D, e a gente chega no consultório e vê níveis elevadíssimos de vitamina D, e isso tem suas consequências, tóxicos, tem suas consequências no sistema urinário, a formação de cálculos, pedras, calcificações e até perda da função renal. E então, assim, óssea, tudo tomar vitaminas, suplementos, hormônios de maneira indiscriminada, sem que haja uma indicação precisa,
tem que tomar bastante cuidado. Eu queria também aqui agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema bastante importante, a Unimed, aqui os usuários, a Rafa. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Encerramos agora, então, mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Sigam a Unimed Blumenau nas redes sociais e acompanhem nossos episódios no YouTube, no Instagram e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! Espero que tenham gostado.